Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal com a filosofia, a ciência do Estado, a ciência política e as disciplinas que nos ajudam a compreender os diferentes fenômenos que cercam as teorias do Estado, as teorias constitucionais e também a aplicação do fenômeno jurídico que ocorre nos nossos dias. Na aula de hoje, nós vamos voltar a um importante pensador do século XVIII, um iluminista, um pensador muito importante para o direito, justamente por nos legar compreensões a respeito do papel de uma ética do dever, que não deve se contaminar com os aspectos morais externos, sejam eles de qualquer sociedade quais forem, e também os aspectos relegados à nossa separação que deveremos fazer com relacionado ao nosso dever, principalmente vivendo num Estado democrático de direito, e aquilo que cerca as nossas escolhas, pautadas muitas das vezes pelos nossos interesses, o nosso círculo ideológico, as nossas paixões, aspirações e também as nossas crenças, que podem ser de cunho religioso ou também do espectro político. Nós estamos falando de Immanuel Kant, um autor que nasceu na Prússia, que hoje faz parte do território alemão, e que nos legou com os livros Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática, importantes questionamentos que nós podemos aplicar no dia a dia, das injunções que cercam, muitas das vezes, questões polêmicas do dia a dia, que envolve o Supremo Tribunal Federal e provavelmente também a posição, a manifestação de muitos governantes. Vamos verificar a teoria de Kant e, principalmente, o seu imperativo categórico, né? A sua ética do dever, né? Muito importante, como nós fazemos em todas as aulas, nos acercarmos de um determinado contexto no século XVIII, de falência do antigo regime, do sistema feudal, muito aqui caracterizado para o pensamento de Kant de uma ordem social que não estava atrelada à razão. Lembremos-nos do antigo regime, do seu forte laço com a religião, a necessidade muitas das vezes de legitimar os atos desse antigo regime por uma tutela divina ou por um direito natural inerente ao poder dos reis. O que nós sabemos muito claramente é de um espectro de total privação da liberdade e de uma ordem social que nada tem a ver com a razão, né? Isso se articulava claramente na distinção, né, e numa injustiça muito grande, muitas das vezes que o direito naquela época, ainda dentro desse antigo regime, dessa ordem feudal, não conseguia trazer as mesmas punições para homens que pertenciam a classes sociais diferentes, né? Um crime cometido por um nobre tinha uma punição muito mais branda do que um camponês. Embora em sociedades ainda não muito evoluídas, onde o direito ainda não consegue se alastrar com efetividade, nós conhecemos bem este fenômeno, mas imagine isso numa sociedade marcada por uma ordem social ligada ao antigo regime, né? Então, vai surgir, por parte de Kant, o objetivo de fundamentar uma nova moralidade, né? Uma moralidade que não estivesse atrelada a questões do antigo regime, não estivesse atrelada a um sistema feudal, arcaico, mas uma moralidade que pudesse se fazer presente, dotada de uma racionalidade. Não nos esqueçamos, principalmente do século XVIII, marcado pelo iluminismo, pelas luzes, pela crença no poder da razão e, principalmente, pela tentativa de termos não apenas uma sociedade, mas estados, regimes legislativos, corpos jurídicos e uma ética totalmente assentada nos ditames da razão, da natureza e das leis da natureza. Então, é uma tentativa, é uma busca de Kant
de criar uma nova padrão de moralidade. E ele, seu grande trunfo é justamente por trazer e inovar uma moralidade que não apenas fosse suficiente ali para o ambiente germânico, né, prússio, onde Kant nasceu, mas um ambiente que fosse, como ele mesmo gosta de colocar, universal. Daí que essa nova moralidade ela é totalmente fundamentada na razão, né, dentro dos ideais iluministas. E essa moral universal proposta por Kant, né, ela teria que estar, obviamente, assentada em aspectos totalmente racionais e da própria natureza das sociedades dentro de cada padrão. Não haveria espaço para uma moralidade que, durante a Idade Média, foi totalmente marcada pelo poder da Igreja e dos aspectos ligados à moral religiosa, e também não fosse uma moral marcada, circunstanciada por locais, né? A tentativa aí de Kant é de ter uma moralidade, de um corpo ético que fosse capaz de ser aplicado por qualquer nação, em qualquer tempo, lugar, livre e isento das crenças, sejam elas religiosas ou ideológicas, e dos aspectos comunitários, né? Então, Kant escreve 2 livros, né? A crítica da razão pura e a crítica da razão prática. O primeiro, ele vai trabalhar justamente a aplicação da razão no conhecimento, e depois, no segundo, ele vai se ater justamente com as discussões que estão ligadas à moral e à ética. Para a gente poder avançar nesse campo com tranquilidade, é muito comum nós usarmos a palavra moralidade no caso da proposta de Kant, no sentido de um conjunto de ética de valores. E quando afirmamos a moral, nós podemos também usar o conceito de moral, mas como aqueles aspectos normativos de constrangimento de grupos sociais, sejam religiosos ou não, que tentam fazer os indivíduos se comportar conforme isso. Então, essa palavra moral e ética, elas têm matrizes muito semelhantes, né? E muitas das vezes elas acabam por nos confundir. Então, para que a gente tenha um conhecimento tranquilo deste pensamento, né, de Immanuel Kant e do que ele propõe com a sua ética do dever, essa nova moralidade, a gente precisa aqui fazer esta distinção com muita clareza. Então, vamos distinguir 2 aspectos que precisam estar separados, 2 conceitos que não podem se misturar quando estão tratando relacionado a valores e crenças, a valores e princípios. Então, quando nós falamos da moral, nós estamos falando, né, aquela moral, muitas das vezes ligada a um conjunto de valores próprias de um determinado grupo social, seja ele religioso ou não, que costuma agir sobre os demais grupos da sociedade. Então, nós falamos que essa moral, ela é externa. Então, está muito ligado com a maneira como a sociedade impõe e espera que nós nos comportemos, seja no vestir, seja na sexualidade, seja no comportamento das ideias, seja naquilo que determinado grupo social designa, o que é socialmente aceitável ou não. Então, para te ajudar, a gente faz uma distinção muito tranquila. Moral é o que vem de fora, é o que vem de um grupo social, é o que constrange um indivíduo, é aquilo que não está relacionado com a sua liberdade de escolha, mas muitas das vezes é porque a sociedade ou o grupo da qual ele faz parte o constrange, o procura determiná-lo a fazer e a exercer determinada pressão. Então, vamos separar este conceito de moral dentro deste aspecto. Já a ética, né, nós chamamos aqui como um conjunto de valores e princípios racionais assentados principalmente numa razão, ou seja, o indivíduo ele não está sendo premido
por um outro grupo, ele não está sendo constrangido, ele não é levado, né, a se comportar, a afirmar, né, ou a pensar por causa que um grupo está o impondo. Geralmente, nós falamos, né, que a ética ela se assenta na razão e na liberdade de um determinado indivíduo para reger a sua conduta, as suas escolhas, o seu comportamento, suas ideias e suas práticas. Então, nesse aspecto, nós distinguimos, né, aí uma ajuda para facilitar, se moral é aquilo que vem de fora, é aquilo que constrange o indivíduo e procura obrigá-lo a agir, pensar ou fazer, a ética é o que vem de dentro, é o que vem de uma escolha racional, porque esse indivíduo é livre, e porque vem de um raciocínio, né? Vem de um conjunto de valores que esse indivíduo faz uso, raciocina e procura seguir as suas ações. Então, para que a gente tenha isso claro, moral vem de fora, diz respeito a crenças vindas de um grupo, de uma sociedade que procura impor sobre os indivíduos. Ética vem de dentro, vem da razão, vem da liberdade do indivíduo. Então, feito essa distinção, Kant nos lembra, né? Kant coloca dentro, né, da sua teoria, lembrando, os seres humanos são livres para seguir seus princípios e suas ações. Isso é um primado da razão prática, da ética do dever kantiano, e que fundamenta, né, os princípios, boa parte dos princípios do direito nas modernas democracias, né? Os seres humanos são livres para seguir seus princípios, né? Isso é uma questão ética, né? Isso não é moral, né? Nós não podemos moral, vamos colocar aqui, faz Kant nos remeter àquela coisa de um sistema de valores próprio do mundo feudal, do antigo regime da monarquia, que não estavam assentados na liberdade, mas era uma coisa ligada pela religião e que constrangia todos os indivíduos. Feito isso, né, Kant vai descrever se os seres humanos são livres, eles têm condições de fazer escolhas racionais e essas escolhas racionais, elas dizem respeito, né, com a boa ou a má vontade dos indivíduos, né? Então, os indivíduos, a partir desse momento, eles têm que ter consciência de que podem fazer uso, né? Kant chama esses princípios de imperativos, né? Daí, né, o imperativo categórico, nós vamos ver daqui a pouquinho, que é justamente os critérios racionais pelos quais os seres humanos podem guiar as suas ações, né? Então, veja que isso é bastante moderno, né? E que muitas das vezes é muito importante que cidadãos vivendo em estados democráticos de direito tenham isso muito claro, até para poder fazer uso das suas ideias, até para poder se posicionar perante o Estado e perante o restante, o conjunto dos indivíduos e, principalmente, as instituições, sejam elas partidárias, sejam elas religião, sejam elas não religiosas, que muitas das vezes, no nosso tempo, e em momentos em que esta racionalidade, né, e este primado da razão começa a ser, digamos assim, colocado em risco, muitas instituições, muitas agremiações e até mesmo os indivíduos sentem-se no direito de constranger os demais e de aplicar aí os seus constrangimentos que nós chamamos de moral. Mas o interesse de Kant é que os indivíduos, vivendo na modernidade, eles tenham tranquilidade, liberdade para seguir seus princípios, nortear esses princípios de acordo com aquilo que faça o maior bem comum. Aí agora nós já vamos entrar por um aspecto um pouco da responsabilidade, a liberdade que você tem para ter princípios, para ter crenças, para fundamentar seus atos, para fundamentar, muitas das vezes, os seus discursos, né? Nós fazemos muito uso de discursos, seja nas nossas redes sociais,
seja quando nós trabalhamos na escola, no trabalho, e muitas das vezes nos esquecemos que a liberdade de nos enunciarmos, de emitirmos esses discursos, precisa estar casada com a responsabilidade, porque vivemos num corpo social, vivemos numa sociedade também composta por outros indivíduos. Vamos entender isso, porque isso nos ajuda a entender o papel do direito na modernidade, principalmente com relação ao uso das redes sociais, ao uso daquilo que os indivíduos chamam de opinião, ou conceito, melhor dizendo, né? E de como que a gente pode ou não responder pelos nossos discursos, né? Então, Kant fala de dois imperativos, né? Vamos lembrar que os imperativos, né, como nós falamos, né, no slide anterior, são esses princípios que nós devemos utilizar para nortear as nossas ações. Então, Kant fala de dois grandes imperativos, né? O primeiro dele, ele vai chamar do imperativo hipotético. Aqui no caso, né, é quando as nossas ações são totalmente movidas, né, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. Aqui nesse caso é um imperativo que caracteriza aquilo que nós fazemos, sempre quando nós visamos uma outra coisa, né? E é totalmente aceitável e comum quando nós fazemos as coisas para ser feliz, quando nós fazemos as coisas para aumentar o nosso prazer, aumentar o nosso bem-estar, ou justamente o contrário, quando nós fazemos as nossas ações procurando minimizar ou evitar a nossa dor, o nosso constrangimento, a nossa não felicidade. Então, este imperativo hipotético, né, que caracteriza-se pela paixão e pelo desejo, são todas as nossas ações que estão voltadas aos nossos interesses e desejos e às nossas aspirações passionais. Aqui você já deve estar perguntando, mas professor, o que que o céu tem a ver com as minhas paixões, com as minhas ambições? Não se estranhe, Kant está muitas das vezes colocando e fazendo aqui uma distinção que é muito importante, sem desprezo de qualquer acepção religiosa, de qualquer tradição religiosa, mas o que ele quer colocar, e olha, né, nós não frisamos isso no início, Kant era filho, né, de uma família protestante. Mas veja bem, aquilo que você faz visando o bem-estar de uma sociedade e aquilo que você faz visando o seu bem-estar. Então, se você faz uma boa ação apenas e tão somente porque você almeja, acredita que essa ação vai te levar para o céu, isso está ligado ao seu imperativo hipotético, né? É uma espécie, né? Os teólogos gostam de chamar isso de barganha, né? Eu vou dar esmolas, eu vou evitar o pecado, eu vou fazer isso e aquilo porque eu quero ir para o céu. Mas é apenas um desejo, é um imperativo hipotético. Você não está pensando aqui na finalidade, você está pensando no desejo. Eu não quero ir para o inferno, né? Digamos que alguém não quer ir para esse tipo de lugar, então a pessoa vai ter uma conduta movida por essa paixão. Está errado? Não, não está errado, né? Nós temos ações que nós estamos fazendo visando o nosso bem-estar, visando o nosso prazer, visando cumprir os nossos desejos, e são totalmente legítimos. A questão é que há um outro imperativo que Kant trabalha melhor, e justamente porque aqui já não está mais apenas uma paixão, um desejo, uma aspiração. Aqui entra a liberdade de um indivíduo racional e, principalmente, as ações que estão movidas pela razão. Lembra da moral e da ética? Aqui entra um conteúdo muito forte. Aqui no imperativo categórico, a finalidade não é apenas cumprir desejos e paixões. Aqui a ação não está visando uma outra coisa. Eu não almejo o céu.
eu almejo um fim em si mesmo, porque eu me vejo imbuído num dever, eu me vejo imbuído numa escolha que eu faço racional, que não está atrelada aos meus aspectos passionais, não está atrelada ao meu desejo. Aqui, no caso, podemos até fazer uma comparação, para que ninguém se sinta assim, digamos, desrespeitado, mas ações que nascem dentro da religião, elas podem estar imbuídas de uma ética do dever. Então, o indivíduo, ele vai participar de campanhas, ele vai fazer doações, até mesmo que talvez que ele não concorde em dar cestas básicas para as pessoas, porque isso talvez não faça parte de uma ideologia política que ele professa, mas ele sente-se no dever de ajudar e racionalmente, então, diferente das suas ideologias e diferente dos seus interesses, ele vai fazer essa doação. Então, ele não está fazendo aquela ação porque quer ir para o céu. Ele está desatrelando isso, não. Eu preciso me envolver na sociedade, eu preciso ajudar pessoas mais carentes, eu preciso me envolver com o que é certo, eu não devo me envolver com a corrupção. Aqui a gente já começa a ampliar um pouco, né? Principalmente para o direito é muito importante, porque quando indivíduos, né, raciocinam, eu não devo avançar no semáforo, eu não devo sonegar impostos, eu preciso contribuir com o Estado, eu preciso ter uma conduta ilibada, eu não posso me envolver em corrupção, prevaricação, o que quer que seja, porque racionalmente esses indivíduos estão buscando uma ação com uma finalidade. É um dever, é uma ética, é um compromisso, e aqui não está se visando um outro objetivo, né? Aqui não tem uma paixão, um desejo, uma finalidade, qualquer que seja. Aqui existe um dever. Eu raciocino. Então, Kant chama, né, essa ética do dever, né, esse imperativo categórico, né, essa liberdade do indivíduo que escolhe agir racionalmente, né? Por isso a sua proposta, né, de que os estados, os novos estados, eles sejam totalmente assentados nessa ética do dever, dentro desse imperativo categórico, que não haja mais a força de nenhuma religião dizendo o que os indivíduos têm que fazer. Olhe, repare, né, que se nós formos verificar no nosso tempo, seja no nosso país, em países de outras tradições religiosas, como que muitas das vezes a religião, ela procura moralmente, né, lembra, moral e ética, influir sobre os indivíduos, restringindo suas liberdades e constrangendo os indivíduos para que façam ou deixem de fazer determinadas ações por causa, na questão de Kant e na fundamentação das modernas democracias e do direito moderno, é um imperativo categórico, é a formação de um indivíduo que precisa estar consciente da sua liberdade e que precisa entender e pautar as suas ações pelos conteúdos de uma racionalidade, de um novo tempo que está nascendo ali no século XVIII, né? Então, para Kant, né, esses imperativos categóricos, né, ele coloca em nível de 3, eles formam aquilo que ele propõe de que é uma moral universal racional. Isso é um detalhe importante, porque aqui, esta moral universal racional, ela não está atrelada ao cristianismo, ela se aplica aos países também, ela se pretende aplicar a países que têm uma tradição hindu, uma tradição islâmica, ou uma tradição não religiosa. Então, os imperativos categóricos formam essa ética do dever, que é uma moral totalmente fundamentada na razão e na liberdade dos indivíduos, né, que são guiados pelo dever, pela razão e por aquilo que beneficia a comunidade. Então, é uma reflexão que o indivíduo tem que fazer, em que ele verifica
eu vou tomar as ações porque é um dever. Eu vou tomar essas ações porque eu sinto que isso vai beneficiar a minha comunidade, a minha sociedade, isso melhora o meu estado, isso é o que eu preciso, o que eu devo e que eu tenho que fazer. E como que nós podemos, né, justamente fazer uma comparação? Vamos trazer aqui um tema que está sendo muito discutido. Eu coloco aqui nesse slide um caso de estupro de vulnerável em 2009, mas aconteceu neste ano com uma forte pressão de setores conservadores, inclusive por parte do governo, que procuraram impedir um ato que já estava previsto legalmente dentro do nosso ordenamento, justamente visando a proteção do vulnerável, que permitia o aborto. Mas lá em 2009, uma garota de 9 anos, né, foi abusada pelo padrasto, né, e lá naquela época, a equipe médica, né, ali no Recife, optou, né, a criança estava grávida de gêmeos, uma criança de 9 anos, tecnicamente, né, uma decisão de saúde dos médicos, ela não teria condições de levar essa gestação adiante. Então, os médicos chamaram a mãe, buscaram apoio jurídico e deixaram que a mãe, naquela época, escolhesse, porque a mãe é a tutela, né, da criança. Ou a criança, ou se fosse impedido o aborto, ou a criança correria forte risco, né, de morrer. Né? Então, a mãe escolheu o aborto, os médicos fizeram o aborto, e a igreja fez uma enorme pressão para que isso não ocorresse. E foi um caso comentado internacionalmente, porque o arcebispo ele excomungou a equipe médica, excomungou a mãe, que autorizou o aborto, e excomungou a criança. Curiosamente, um jornalista perguntou ao arcebispo, e o padrasto? A igreja não excomunga? Né? A resposta do arcebispo, né, chocou a comunidade internacional em 2009. O estupro é o mal menor diante do aborto. Né? Então, neste caso, nós podemos fazer diversas inferências sobre os imperativos, né, que guiaram aí as ações desses diferentes atores. Né? Quais seriam esses atores? A equipe médica, né? Assentada numa racionalidade técnica, numa racionalidade jurídica do nosso ordenamento, numa racionalidade ética também de valores, de princípios da vida, da preservação, principalmente de vulneráveis, de pessoas que já foram abusadas, de pessoas que já foram e que passarão o restante das suas vidas tentando se reconstruir e que não podem ser penalizadas por questões morais. Lembram da distinção ética e moral? Da mesma maneira, nós temos os atores ligados, né, à igreja, a quem nós respeitamos, com suas decisões ligadas, né, à sua tradição, ao seu magistério moral, que também nós respeitamos, né? Embora o papel do direito, né, ele é muito amplo. O papel do direito, ele é de reconhecer a liberdade de todos os indivíduos, sejam eles religiosos, não religiosos, e justamente de reconhecer esta moralidade universal que é da qual nós somos herdeiros desde o século XVIII. E, obviamente, no caso da mãe, com a sua decisão ética, instintiva e também pragmática. Né? Reparem que esta discussão sobre os imperativos categóricos, né, elas são muito importantes, porque elas nos permitem pensar com um pouco de distanciamento fenômenos que estão efervescendo nesse momento na nossa sociedade. Né? Questões como o julgamento, né, de Mariana Ferrer, né, muito discutido. Acredito que vocês que estão assistindo a minha aula, principalmente os alunos de direito, tiveram acesso ali
aos conteúdos ali, principalmente, né, daquela oitiva, né? Então, é muito importante termos em mente a teoria de Kant com o imperativo categórico. E vocês vão ouvir muito esta máxima, né, que resume basicamente o imperativo categórico primado na ética do dever, na liberdade e nas escolhas racionais do indivíduo, né? O que Kant o que ele coloca, o que ele pondera, qual é a melhor atuação de um indivíduo racional e que tem condições de fazer o pleno uso da razão e de se abster de pressões morais, né? Então, o que é a fórmula, né, do imperativo categórico? Haja como se a máxima de tua ação se tornasse, né, através da tua vontade, uma lei universal, ou mais ou menos isso, né? Haja como se a sua ação fosse modelo para todas as pessoas do mundo, né? Ou seja, faça uma escolha racional fundamentada num dever, de tal modo que essa sua escolha pudesse ser aplicado para todos. Aqui, se você vai fazer uma ação, se você vai tomar uma decisão, seja por defender um criminoso ou não, seja por se postar diante da lei, seja por impor limites como um magistrado, haja, né, como se a tua máxima fosse seguida universalmente. É simples, é muito poderoso, né? E aí nós temos as outras formulações, né? Que são variações, mas que todas elas caem na mesma coisa. Você tem que escolher racionalmente uma ação, uma atitude fundamentada na razão, na liberdade, e que possa ser uma norma para todos os demais seres humanos, né? Talvez você esteja falando assim, mas professor, isso é muito evoluído, né? E isso me parece um pouco utópico, né? Olha, em sociedades modernas, não. Em sociedades que já avançaram para deixar para trás interesses, quaisquer que sejam, paixões, qualquer que sejam, e principalmente, né, esse mal terrível da corrupção, e principalmente todos os outros que dele nós conhecemos, como o fisiologismo, né? Aquela coisa de que eu posso até não concordar, mas eu vou falar porque eu estou ligado a esse partido, estou ligado àquela instituição, e aí nós vamos verificando pessoas, carreiras, magistrados, membros do direito, muitas das vezes colocando suas carreiras em risco, porque muitas das vezes esquece-se do imperativo categórico, esquecem-se, né, da moralidade universal, esquecem de uma série de princípios que norteiam os direitos de primeira, segunda e terceira geração e emitem enunciados, fazem declarações. Se vocês perceberem, de uns dias para cá, jornalistas perderam o emprego, pessoas se complicaram, profissionais de carreira vão ter dificuldade de se recolocar, porque muitas das vezes, ao pensar, ao emitir opinião ou um pronunciamento, ou mesmo até uma ação, se esqueceram desta pequena regra de Kant, que é muito importante. Espero que você tenha gostado. Faça suas escolhas, faça escolhas racionais, aplique a ética do dever, porque ela é importante para os nossos dias, ela está dentro de um conjunto de princípios e valores do nosso ordenamento, das modernas democracias. É isso. Espero que vocês tenham gostado de Kant e, principalmente, da sua proposta de uma moralidade universal. Não é utópico, é um conteúdo que está forte em muitos princípios, muitos magistrados, né, são fiéis a esses princípios, está na Carta Magna de muitas constituições, é um legado, e que muitas das vezes, por desconhecermos esse imperativo categórico, esta moralidade, muitas das vezes até nós nos assustamos com decisões de magistrados,
nós nos assustamos quando o STF acaba seguindo estes princípios, os princípios de uma racionalidade, de uma liberdade e de uma separação muito saudável, né? De que o Estado ele tem que se separar de toda e qualquer instituição para que ele possa funcionar dentro de uma moralidade universal. É isso.